pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a vegetação no Brasil. Essa aula será dividida em 3 partes. Hoje nós falaremos sobre as florestas tropicais, sobre a caatinga e sobre o cerrado. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. O Brasil ele apresenta uma grande diversidade de paisagens. Então, entre todos os elementos que nós podemos citar, nós temos as formações vegetais nativas. E essas formações, elas passaram por um intenso processo de devastação no decorrer da ocupação do território. Então, ela foi sendo devastada, ela foi sendo agredida. E são essas formações vegetais que nós iremos começar a estudar hoje. Então, nesse mapa que nós temos aqui ao lado, nós temos como é a distribuição dessa vegetação nativa. Então, vocês precisam observar na legenda o que cada cor significa e ver no mapa a localização. Então, por exemplo, a floresta amazônica, que ela está representada por esse verde mais escuro. Então, nós sabemos aqui que ela está localizada na região norte, um pouquinho aqui do centro-oeste também. Tá bom? Então, vamos pegar outro exemplo, a caatinga, que está representada pela cor amarela. Então, nós vamos lá no mapa e ver a localização dela. Então, ela está aqui predominante no Nordeste, tem uma pontinha aqui no Sudeste, mas a grande predominância é na região Nordeste, tá bom? Nós temos o Cerrado, representado por esse rosa mais clarinho, que ele é conhecido aí como o bioma central, que vocês já devem ter estudado isso em ciências. Mas aqui na nossa vegetação também é a vegetação central, é a formação vegetal central do nosso país. Os campos na região sul, representado aqui pela cor branca. Temos também a vegetação litorânea, que está no litoral, aqui na bordinha do país. Temos também a Mata Atlântica, que abrange aqui uma grande parte do estado de São Paulo e vai seguindo aí a área litorânea. E no estado de São Paulo, a gente vê que é Mata Atlântica e Cerrado. E nós temos uma partezinha bem pequena aqui de Cerrado, mas a grande parte é Mata Atlântica. É predominante no estado de São Paulo, alguns estados aqui do sul também apresenta o bioma Mata Atlântica e seguindo a região litorânea, o contorno aqui do nosso país, tá bom? E o complexo do Pantanal, que é o bioma Pantanal, que tá aqui no Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso. Como eu falei para vocês na introdução, nós dividiremos essa aula em 3 partes. Então, em cada aula, nós falaremos sobre 3 tipos de formações vegetais. Hoje, nós falaremos sobre as florestas tropicais, que abrangem aí a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que está representada aqui no mapa pelo verde escuro e por esse verde um pouquinho mais claro. Também falaremos sobre o cerrado, que está representado por esse rosa, bem clarinho aqui, como eu falei para vocês, nossa vegetação central do nosso país. E sobre a caatinga, que está representado pela cor amarela, predominante em nossa região Nordeste. Então, vamos iniciar pelas florestas tropicais. As florestas tropicais, ela abrange tanto a floresta amazônica, quanto a Mata Atlântica. E as suas características são árvores de grande porte, com folhas largas e sempre bem verdes. Então, abrange aí uma rica biodiversidade. Estão associados a climas quentes e úmidos. O cerrado, ele abriga espécies vegetais variadas. Então, eles vão de árvores altas e densas até as espécies mais baixas e espaçadas. E crescem aí arbustos e plantas rasteiras também. Ele ocorre em áreas de clima tropical, com 2 estações bem definidas, a chuvosa e a seca. E na seca é quando ocorrem as queimadas naturais. Então, para resistir a essas queimadas naturais, as espécies dos cerrados, elas se adaptaram. Então, elas apresentam os troncos retorcidos e folhas e cascas grossas para serem mais resistentes ao fogo, às queimadas. Tá bom? Cerca de 41% do tamanho original do território foi devastado, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Então, aquilo que a gente falou lá no comecinho sobre devastação, a gente consegue ter um reflexo disso aqui na vegetação do cerrado. A caatinga é considerada a única formação vegetal nativa exclusivamente brasileira. Então, suas espécies que são adaptadas ao clima semiárido não são encontradas em nenhuma outra região do mundo. Então, nós temos algumas espécies, como o cacto, que eles armazenam água e apresentam raízes bem próximas à superfície para absorver o máximo de chuva possível.
Na caatinga, a gente consegue encontrar espécies que perdem as folhas no período de secas prolongadas e outras que apresentam espinhas no lugar das folhas. Agora, nós vamos para as atividades. A número 1 fala assim: a área coberta pela caatinga está associada principalmente a qual tipo de clima? Em áreas de quais estados esse clima ocorre? Então, nas aulas anteriores, nós usamos esse mapa dos tipos de clima. Então, é só vocês fazerem a comparação de um mapa com o outro. Então, aqui é onde a gente tem a caatinga, esse amarelo, qual é o clima predominante? Em quais estados nós temos esse clima? Então, vocês podem citar aí o nome dos estados. A 2, qual vegetação nativa é predominante no estado em que você vive? Então, nós vivemos no estado de São Paulo. Qual é a vegetação predominante no estado de São Paulo? É só vocês olharem no mapa aí ao lado. Escreva a região ou as regiões com predomínio das 3 vegetações que estudamos hoje. Então, as florestas tropicais, que é a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, vocês podem colocar a Floresta Amazônica, região tal, Mata Atlântica, região tal. O Cerrado, que é a central, vocês podem citar mais de uma região, não tem problema. E a Caatinga, que vocês vão ver qual aí região que ela é predominante. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, beijo, até semana que vem. Tchau!